Olá, este é o programa Justiça do Trabalho na TV, um programa produzido pela Diretoria de Comunicação do TRT e transmitido semanalmente aqui na nossa TV Assembleia, e que traz até vocês os assuntos mais importantes do Judiciário Trabalhista. Nosso assunto de hoje são as relações entre o Tribunal do Trabalho e a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso. E para falar nisso, convidamos o presidente da OAB de Mato Grosso, Dr. Francisco Anis Fayad. Dr. Fayad, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Inicialmente, gostaria de perguntar para o senhor como que a classe dos advogados recebeu essa ampliação da competência da Justiça do Trabalho com a emenda 45. É sabido que muitos processos vieram da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho. Como que os advogados veem essa mudança? Ademar, o prazer é nosso em poder participar deste programa, que sabemos que terá como telespectador aquelas pessoas da nossa sociedade que têm interesse em saber como anda e como funcionam as coisas na Justiça do Trabalho no Estado de Mato Grosso. Depois da emenda 45, a Justiça do Trabalho aumentou a sua competência, passando a julgar não só os processos que envolvem empregados e empregadores, mas todos os processos que envolvem relação de trabalho, seja ele autônomo, seja ele por empreitada, seja ele de que forma for. Havendo relação de trabalho, prestação de serviços de alguém para alguém, a competência da Justiça do Trabalho. E nós comemoramos, e muito, a vinda da emenda 45, porque tínhamos a certeza de que, com a remessa dos processos que estavam tramitando há longos anos na Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, aqueles processos que envolviam acidente de trabalho, que envolviam cobrança de honorários de trabalhos autônomos, seriam resolvidos com maior rapidez. E aquela expectativa que tínhamos transformou-se em realidade. A Justiça do Trabalho resolveu grande parte daqueles processos que tramitavam, que dormiam na Justiça Estadual há mais de 10 anos, envolvendo acidentes de trabalho, que foram resolvidos em 2, 3 meses na Justiça do Trabalho. Quer dizer, então houve uma melhora significativa. As ações tramitando pela Justiça do Trabalho, ao invés da Justiça Comum, deram maior celeridade, deram maior condição daquele trabalhador que foi prejudicado, né, na sua relação, ou daquele tomador de serviços que estava sendo processado injustamente, de ver resolvido o processo. Então não tenho dúvida nenhuma ao dizer que a emenda 45 foi benéfica. Não só o advogado, obviamente, que diretamente tem interesse na solução rápida dos litígios, mas principalmente ao cidadão, à cidadã, que agora passa a ter o seu processo julgado com maior rapidez. Hoje, o processo do trabalho tem uma celeridade fantástica. Os nossos processos na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho de Mato Grosso, hoje estão sendo resolvidos com uma média de 8 meses até a segunda instância. Ou seja, a pessoa dá entrada no processo e em 8, 9 meses já tem a decisão, inclusive do Tribunal Regional do Trabalho em segunda instância. Portanto, a melhora é significativa. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida. Eu gostaria de saber se a empregada doméstica tem direito a fundo de garantia. O recolhimento do FGTS para o empregado doméstico é facultativo. O empregador concede se quiser, ou seja, depende de acordo entre as partes, empregador e empregado. Uma vez decidido pelo recolhimento, depois de efetuado o primeiro depósito, o empregador não pode desistir de fazê-lo, cessando somente depois de rescindir o contrato de trabalho com o referido empregado. A partir do início do recolhimento, o empregado doméstico passa a ter os seguintes benefícios: direito ao seguro-desemprego durante até o máximo de 3 meses, só que para isso é necessário que o FGTS esteja sendo recolhido há pelo menos 15 meses e a dispensa seja sem justa causa. Além disso, tem direito ainda a receber os 40% de multa do FGTS paga pelo empregador. Para efetuar o recolhimento do FGTS,
é necessário que o empregador doméstico esteja inscrito junto ao INSS, através do SEI, cadastro obrigatório para empregadores que não necessitam de CNPJ e CGC, onde se incluem os empregadores domésticos. E a empregada deve possuir o cadastro de empregada doméstica junto ao INSS. Até a próxima! Estamos de volta com o presidente da OAB de Mato Grosso, Dr. Francisco Anísio Fayad, abordando o tema as relações da Justiça do Trabalho e a Ordem dos Advogados. Dr. Fayad, o senhor é um professor universitário da área trabalhista, atua muito na Justiça do Trabalho. Como presidente da Ordem, o senhor viaja pelo Brasil e eu gostaria de ver uma opinião do senhor a respeito de como anda a Justiça do Trabalho como um todo no Brasil e comparando a Justiça do Trabalho de Mato Grosso com a dos demais estados da Federação. Qual a avaliação que o senhor teria? Eu diria hoje que a Justiça do Trabalho é o patinho bonito do Poder Judiciário brasileiro, onde as coisas funcionam. O país inteiro reconhece a condição de celeridade, a condição de rapidez na distribuição da justiça, falando em Justiça do Trabalho. Aquele preconceito que havia anteriormente, de que a Justiça do Trabalho era uma justiça que defendia empregados, ou em outro momento, uma justiça que defendia os interesses de empregadores, a cada dia que passa vem caindo e vem mostrando que o Poder Judiciário Trabalhista está aí a serviço da população para distribuir justiça. Nem tanto a A, nem tanto a B, mas para fazer efetivamente com que se cumpram não só as normas escritas, mas principalmente as normas acordadas. A Justiça do Trabalho tem essa diferenciação. No direito do trabalho não são apenas as regras escritas e impostas pelos legisladores que valem. As regras negociadas entre patrões e empregados também têm valor aqui na Justiça do Trabalho. O princípio da conciliação, que é um dos princípios que tem uma maior obrigatoriedade de cumprimento pela Justiça do Trabalho, tem também sido aplicado. Então a Justiça do Trabalho tem ido bem, não só no país, mas principalmente em Mato Grosso. Eu diria que o nosso Tribunal Regional do Trabalho é um dos que vem cumprindo com maior rigor os prazos também impostos aos magistrados, né? Diferentemente de outros ramos do Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho, o juiz também tem prazo e os cumpre, sob pena, inclusive, de serem denunciados, de serem reclamadas essas atitudes pelos próprios advogados e pela população que depende das decisões do Poder Judiciário Trabalhista. Nós sabemos que existe um gargalo na Justiça do Trabalho, que é a fase da execução. A fase da execução, infelizmente, continua sendo a fase processual mais demorada, mas agora com certos mecanismos, como a penhora online, o Bacen-Jude, como a possibilidade da incrementação das reformas do processo civil no processo do trabalho, a multa de 10% em caso de inadimplência, a possibilidade do reclamado parcelar o seu débito em até 7 vezes, conforme estabelecido no artigo 745-A do Código de Processo Civil. Enfim, são formas muito mais céleres de dar uma maior condição de esvaziamento, inclusive, do processo na fase de execução, fazendo com que a sentença que o juiz proferiu se transforme em realidade. Ou seja, não é apenas aquele ditado que dizia ganhei, mas não levei. Agora, com essas mudanças legislativas, com certeza, aquele que ganhar vai levar, porque o processo de execução está muito mais ágil, muito mais célere e visando principalmente os interesses do credor e não mais do devedor, como era antigamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o último bloco deste programa. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso apresenta o seu portal na internet. No site www.trt23.gov.br, você tem acesso aos mais diversos tipos de informações e serviços como
consulta de processos, diário da Justiça eletrônico, precatórios pagos, peticionamento eletrônico seguro, jurisprudência, despachos e publicação de acórdãos, entre outros. Engajado num processo contínuo de transparência do TRT, o site disponibiliza ainda informes sobre licitações e leilões, um sistema que permite à ouvidoria do TRT receber suas sugestões, críticas e elogios, e informações sobre concurso para servidores e juízes. Acrescente-se a isso as notícias do Judiciário Trabalhista de Mato Grosso, diariamente atualizadas. Acesse já o site do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e fique bem informado sobre a Justiça do Trabalho em seu estado. Este é o programa Justiça do Trabalho na TV. Estamos falando com o nosso convidado, que hoje é o Dr. Francisco Anísio Fayad, presidente da seção de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Fayad, o senhor veio agora ainda de participar de uma reunião aqui no tribunal, onde se está discutindo o planejamento estratégico do tribunal. Como que o senhor vê esta administração do tribunal com essa ideia de chamar todos os atores do meio jurídico, como a Ordem dos Advogados, o Sindicato dos Trabalhadores, os dirigentes do tribunal, para discutir em conjunto estratégias de melhorar o atendimento ao jurisdicionado? Como que o senhor, como Ordem dos Advogados, vê essa iniciativa do TRT? Ademar, a nossa relação, a relação da OAB, dos advogados, com a Justiça do Trabalho em Mato Grosso sempre foi a melhor possível. Nós sempre fomos ouvidos, sempre fomos convidados para participar de algumas decisões, sempre tivemos diálogo com a direção do Tribunal Regional do Trabalho. E agora, com essa administração, esta aproximação se tornou ainda maior. Nós estamos participando, e estamos até lisonjeados por isso, das discussões acerca do programa e do plano estratégico do Tribunal Regional do Trabalho. É importante que o Tribunal do Trabalho, para melhorar o seu atendimento, melhorar ainda mais o seu funcionamento, que já é bom, que ouça realmente aqueles que fazem o dia a dia do Tribunal Regional do Trabalho, que se ouçam os magistrados de primeira instância, como está se ouvindo, que se ouçam os servidores, o que está acontecendo, os advogados, o que vem acontecendo, o Ministério Público do Trabalho, o jurisdicionado através de entidades sindicais, enfim, que todos aqueles que fazem parte do dia a dia do Tribunal Regional do Trabalho possam ser ouvidos. E é esta a grande conquista desta direção, no sentido de ter conseguido agrupar todas essas entidades em torno de uma mesa, em torno de um projeto estratégico para verificar o que será o futuro da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Nós estamos participando, trazendo os nossos elogios, trazendo as nossas críticas, trazendo os nossos pontos de vista, trazendo aquilo que nós achamos que poderá ainda ser melhor para o atendimento aos que buscam a Justiça do Trabalho, enfim, fazendo com que a visão do advogado, que é uma visão de permanente contato com a Justiça do Trabalho, também seja considerada. E nós trouxemos aqui os nossos reclames, trouxemos aqui esta situação das execuções, trouxemos aqui a nossa preocupação com relação ao atendimento dos mandados, nas centrais de mandados, a nossa preocupação com relação aos julgamentos em segunda instância, enfim, nós estamos participando das discussões e gostaríamos de continuar participando sempre. Todas as inovações que acontecerem na Justiça do Trabalho, nós gostaríamos muito de ter participados, como somos, que isso continue dessa forma para que nós possamos transformar a Justiça do Trabalho de Mato Grosso em uma Justiça do Trabalho cada vez mais moderna, cada vez mais próxima do cidadão, cada vez mais próxima do nível de excelência. Muito bem. Agradecemos a presença do Dr. Fayad, como sempre, muito afável para atender os nossos convites, e teremos outras oportunidades para falarmos novamente sobre outros temas que interessem à Justiça do Trabalho, aos advogados e a toda a sociedade. O programa Justiça
do Trabalho na TV agradece a audiência e o tribunal se coloca à disposição de todos para esclarecimento de quaisquer dúvidas que tenham, e as perguntas podem ser feitas através do endereço eletrônico que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.